pessoal, tudo bem com vocês? Ainda não me acostumei a não vir aqui na câmera. Bom, hoje é um vídeo um pouco mais diferente, um tema que eu vou tentar trazer para o canal. Se eu ver que vocês vão gostar, lógico. Vocês já leram no título aí, mas eu vou contar histórias de terror aqui. Eu vou começar apenas com uma um pouco longa para você entrar na história e no clima do terror. Sei que isso vai contra dormir, né? Histórias de terror faz você perder o sono, ao contrário de dormir. Mas não quero deixar de lembrar que são apenas histórias, tá bom? Vou contá-las aqui e se o problema for o tema delas, eu posso mudar o gênero. Não tem problema nenhum, tá bom? E hoje eu vou começar com uma história que eu selecionei aqui. Eu não li ela inteira, eu ia ler, mas eu quero ter a mesma sensação que vocês enquanto eu leio. O nome da história é Tem um Bicho no Meu Quarto. Nunca ouvi falar. Eu tô pelo notebook, mas esses sons de mouse vai ser só agora, tá bom? Vamos começar. Ao apagar a luz da cozinha, Lucas tomou uma pontada de susto quando a janela da sala de jantar se arreganhou subitamente, abrindo ambos os lados para dentro e causando um barulho muito alto que ecoou pela casa toda. Apesar de saber que o vento causara isto, o susto se deu por ter acabado de fechá-la. Ventava violentamente forte lá fora. Então, Lucas, após se esquecer do susto e acender a luz da cozinha, correu para fechar novamente a janela, mais forte dessa vez. O trinco estava um pouco gasto e já não alcançava tão bem o outro lado, deixando-o solto. Ah, meu Deus! Grunhiu de desânimo, ainda tentando prender o pequeno ferro cilíndrico na base do outro lado. Eu acho que eu li um pouco fora da entonação, né? Seria mais um... Ah, meu Deus! Finalmente conseguiu, mas estava obviamente frouxo. Ah, que se dane, para não falar outra coisa. Vai ficar assim. Virou as costas e andou novamente em direção ao quarto, talvez já esperando o que aconteceria em seguida. A janela se abriu novamente, deixando o sopro fino e constante do vento entrar. Ele parou ainda de costas e soltou um suspiro. Não poderia se estressar com isso, não agora. Já passavam das 10 horas e ele precisava dormir, pois acordaria cedo, muito cedo. Daqui a exatas 7 horas, pegaria um ônibus, depois o outro, e depois o outro, e depois mais um, chegando às 4 horas no trabalho e ficando até às 7. Depois voltaria para casa com os mesmos 3 ônibus e tudo se repetiria. Mas agora precisava dormir. Respirou fundo e decidiu tentar uma última vez, mas ao invés de se virar, continuou andando e atravessou o corredor escuro. Voltou logo em seguida, colocando um par de meias na mesma mão. Primeiro uma, depois a outra por cima. Pegou o tapete fino e desgastado da frente da porta do banheiro e torceu-o. Parou em frente à janela. Respirando fundo novamente, socou usando toda a força que tinha os 2 quadros de vidro, mais próximo do trinco que estavam lado a lado, quebrando-os, e então usou o longo tapete torcido para amarrar as 2 partes da janela com um nó, ou 2, já não tinha certeza. Tirou as meias da mão e viu que nada demais havia acontecido, e por isso ficou surpreso em como pensara tão rápido nessa solução. Mas, no mesmo minuto, percebeu que agora tinham 2 buracos nas suas janelas. Pequenos, claro, mas ainda assim, alguém poderia desfazer os nós e invadir sua casa. Seria fácil. Decidiu ignorar esses pensamentos quando notou que estava quase dormindo em pé. Suas pálpebras lutavam para descer por completo e ele estava quase sedento. Amanhã eu resolvo isso, murmurou sozinho como se tentasse convencer seu próprio cérebro.
Ao voltar à sua posição inicial, apagou mecanicamente a luz da cozinha, a luz do quarto e passou direto pela porta sem fechá-la, ignorando-a. Despencou de costas sobre a cama e não moveu um músculo, apenas se permitiu perder a batalha contra o sono. Afinal de contas, ele é sempre mais forte. Por fim, lá estava Lucas, caído sobre o colchão que mais lhe parecia uma grande nuvem, barriga para cima, pernas esticadas, quase ultrapassando o limite da cama e ficando pendidas para fora. Um dos braços caído sobre o peito e outro esticado até a cintura. Dormia tranquilamente bem. Se fosse possível alguém entrar em sua casa e vê-lo de perto, notaria que expressava um leve sorriso. Estava profundamente satisfeito e despreocupado. Um sono tão pesado que nem mesmo em caso de fogo acordaria. Após o relógio que ficava em algum lugar do quarto bater silenciosamente às 3 horas da manhã. Felizmente não havia fogo em sua casa. Contudo, mesmo em meio ao silêncio absoluto, os olhos do rapaz se abriram calmamente, como se ouvisse alguém chamar seu nome com uma voz tão doce que era capaz de superar até mesmo a força do sono. Não tinha certeza se estava mesmo acordado. Movia os olhos ao redor e não via nada, além da escuridão, que só não era absoluta por conta da luz do poste lá fora, que entrava pela janela quebrada e iluminava suavemente o refletivo chão da cozinha. Lucas tinha um aspecto de sedado, demonstrava um olhar de peixe morto, e suas órbitas giravam ao redor tentando compreender onde estavam exatamente. Quando finalmente entendeu que se tratava de seu quarto, sorriu, ou pensou ter sorrido e tentou dizer: "Eu juro que não fumei nada hoje." Foi hilário, ele achara hilário, mas não sabia ao certo se as palavras realmente chegaram a sair de sua boca. Se convenceu que sim. Então fechou novamente os olhos para voltar a seu sono fleumático. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado, mas pareciam horas. Não conseguia mais dormir. Ficaria todo esse tempo parado, imóvel, apenas tentando voltar ao mundo mágico e irreal dos sonhos. "Me leve de volta, Sandman." Novamente quis dizer, mas as palavras não saíram e dessa vez teve certeza. Algum tempo depois, novamente não sabia quando, decidiu tentar algo que até o momento por algum motivo não havia nem passado pela sua cabeça. Tentou se mexer qualquer parte do corpo além dos olhos, pois esse já movia naturalmente todo esse tempo. Não conseguiu. Seus pés, pernas, braços e mãos, nada saía do lugar. Era como se não tivesse controle sobre o cérebro, como se estivesse desligado ou em modo repouso. Droga, novamente pensou tão alto que jurou ter saído de sua boca. Estava paralisado. Era uma condição comum, mas que nunca lhe acontecera. E essa condição tinha um nome. Qual era mesmo? Não conseguia se lembrar, mas sabia o que provavelmente lhe aconteceria enquanto não conseguisse dormir, e provavelmente não conseguiria dormir, pois sua mente estava agora muito ocupada tentando se lembrar. Qual é mesmo o nome dessa condição? Paralisia do sono. Alguém disse. Seus olhos viraram rapidamente para o lado direito, onde pensou ter ouvido esse suspiro. Mas como um suspiro poderia soar perfeitamente como uma frase coesa? "Quem está aí?" ele queria dizer. Ele tentou dizer, mas havia apenas o silêncio, um silêncio angustiante. No escuro, as pupilas dilatadas de Lucas encaravam fixamente o canto ainda mais escuro do quarto. Estava tão sombrio e tenebroso que jurava ver alguém agachado ali. É óbvio que o coração no peito do rapaz ansiava para que se levantasse o mais depressa possível e acendesse a luz do quarto. Contudo, "Está paralisado", disse novamente do escuro. "Você está completamente paralisado." E em seguida Lucas ouviu um som tão atormentador que em nenhuma hipótese poderia chamá-lo de riso. Seus olhos se arregalaram ainda mais, se é que isso fosse possível. A coisa no canto do quarto. A coisa no canto do quarto agora se parecia se mover. Lentamente andava em sua direção, mas parecia nunca chegar. Estava brincando com ele. O que
você quer comigo? Mais uma vez tentou, mas todo o som que emitia era da sua respiração. Você deve estar perguntando o que eu quero com você, disse a coisa com a voz ainda mais evidente. Evidente, assim como seus olhos, que agora eram 2 círculos brancos com pouco reflexo que sobrava na escuridão. Esse é o nosso trabalho, continuou, mas espera um pouco. Nosso? Lucas, apesar do frio que o medo lhe causara, se recusava a acreditar que algo como aquilo estava acontecendo. Então, após fechar os olhos e espremê-los, impedindo a si mesmo de abri-los, começou a repetir freneticamente em pensamentos que nada daquilo era real. Não somos reais o suficiente para você, disse outra voz ainda mais perto. E ao abrir os olhos, vi uma figura horrenda, sentada sobre o seu peito, o encarando. Era simplesmente indescritível, mas parecia uma espécie de demônio. Um demônio cujo trabalho era atormentar o sono das pessoas. Por longos 5 minutos não conseguiria desviar os olhos da criatura. Era difícil até mesmo piscar. Porém, seu campo de visão mostrava que não se tratava apenas de uma. O dono da voz anterior ainda estava lá, no canto mais escuro do quarto, observando-o. Não tinha uma forma definida, mas seus olhos brancos brilhavam sobre a aterrorizante escuridão. Nunca havia sentido tanto medo na sua vida. Um medo completamente indescritível. Tamanho medo que o sentido da palavra parecia ficar até mais pesado, mais forte. Medo! Berrou a criatura acocorada sobre seu peito. Lucas sentia o soco interno do seu coração ficando cada vez mais rápido. O sangue corria por todo o seu corpo. Sua mente ansiava por correr ou gritar ou espancar aquele monstro. Porém era um mero espectador. Naquele momento não tinha controle nenhum sobre seu membro. Apenas sua mente estava acordada, alerta, mas o resto não passava de uma carcaça em desuso. Poderia morrer ali mesmo. Estava vulnerável a qualquer coisa. Um estrondo ecoou repentinamente, apressado do outro lado da parede, na rua em frente à sua casa. Naquele momento o som lhe pareceu um tiro de pistola, alto e seco, seguido pelo silêncio da noite. Levando em consideração o bairro em que morava e seu histórico, não seria totalmente impossível algo assim acontecer. Contudo, quanto mais o tempo passava, mais distante a lembrança de algum estrondo se esvaía da sua mente, como uma memória incerta. Começara a perceber também que, apesar daquele demônio estar em cima de seu peito, não o sentia ali. Era como um holograma, uma imagem turva de algo imaginário. Então, finalmente usou seu lado racional. Percebeu que tudo não passava de uma alucinação causada justamente pela paralisia do sono. A figura de olhos brancos, o demônio, as vozes e o tiro, nada daquilo era real. Somente estava lhe traindo, e essas coisas apenas aconteciam por estar acordado enquanto todos os seus músculos, assim como uma parte do cérebro, estavam tão relaxados ao ponto de não poder usá-los. O medo irracional havia tomado conta da sua mente fraca e cansada. Após o raciocínio lógico, finalmente conseguiu relaxar. Apesar das criaturas estáticas preencherem seu campo de visão, sentia-se acostumado com a presença delas, e agora não mais lhe causavam medo. Seu coração estava calmo, sua respiração tranquila, seus olhos quase se fechando, e sua mente, apesar de ainda exibir as figuras, não demonstrava pavor. Sentiu o relaxamento do sono voltando, trazendo a tranquilidade e paz que tanto desejava. Talvez ainda não estivesse tão tarde, e talvez poderia descansar o suficiente antes de precisar levantar. Depois de suas pálpebras finalmente se fecharem, Lucas dormia. O sossego do repouso estava de volta. Dormia não como um neném, mas como um idoso cansado, após um longo dia jogando dominó com os mesmos amigos que tinha por quase 30 anos. O Nirvana nunca fora tão real. E esse era o momento de desfrutar seu tão esperado descanso, pois daqui a algumas poucas horas a vida moderna o acordaria para seus deveres como cidadão. Foi então, nesse momento, que seus olhos outra vez se abriram apressadamente ao ouvir um barulho repentino da sala de estar, tão forte que fez seu coração voltar a socar toda a sua caixa torácica. Continuava a ver as mesmas criaturas de antes, em suas posições como uma pintura aterrorizante. Porém agora, só conseguia sentir raiva por sua mente não deixá-lo em paz. Qual era o motivo de tudo isso?
Já sabia que nada daquilo era real, e mesmo assim nunca acabava. E mesmo assim continuava com tanto medo. Apesar da paralisia, seus sentidos funcionavam muito bem. Estavam aguçados, e foi por isso que dessa vez teve certeza de ouvir passos lentos e pesados por sua casa. Mais especificamente, pareciam atravessar a cozinha, se aproximando cada vez mais. Sua mente continuava a se recusar a confiar. Sua mente continuava a se recusar a confiar em sua audição, porém foi obrigado a acreditar em sua visão, quando alguém passou lentamente em frente à porta escancarada do quarto. Um sujeito alto, magricelo, e por conta da pouca luz que sobrava na casa, apenas sua silhueta era visível, transmitindo uma aparência não humana. Esse ser se arrastava e andava pausadamente pela casa, gemendo, quase chorando, e fazendo sons incompreensíveis. Parecia procurar por algo, ou alguém. Talvez estivesse atrás da sua próxima vítima, seja lá quem ou o que ele fosse. Não demorou muito para o homem andar por todos os cantos da casa, sobrando apenas o cômodo, o quarto do Lucas, onde o mesmo jazia deitado, paralisado na cama, já não conseguindo mais controlar sua respiração. Caramba, Lucas, se controla. Você já sabe que nada disso é real. Tentava se consolar. Tem literalmente um demônio na sua frente e você está com medo de passos. E ele poderia estar certo. E pensou que realmente estava, quando novamente o silêncio se espalhou. Está vendo? É disso que eu estou falando. Controle sua mente. Os batimentos diminuíram novamente. Sentiu o relaxamento voltando ao seu corpo. As pálpebras sutilmente se fechando. A respiração se aquietando e o sono voltando. Deu uma última olhadela para o quarto, conferindo se estava tudo bem. Foi então que notou algo que o fez relaxar ainda mais. O demônio e a figura no fundo do quarto estavam desaparecendo, apagando-se diante de seus olhos. Se sentiu aliviado e pensou que poderia finalmente dormir. Depois de tudo aquilo, dormiria bem naquela noite. Sim, sem dúvida dormiria, mas ainda não estava na hora. De repente, um gemido alto e rouco, um gemido agudo, de dor, de sofrimento. Os passos voltaram. O homem trombava em todos os móveis da casa e caía no chão com frequência. Me deixe dormir em paz, Lucas queria gritar, após despertar novamente, mas ainda não conseguiu. Encarava fixamente a porta do quarto e a passagem para a cozinha, esperando o momento em que o homem apareceria ali. Repentinamente, vindo ao seu encontro com as mãos direcionadas ao seu pescoço. Sem dúvida o mataria. Seria fácil. O homem gritava, chorava e esperneava usando toda a sua garganta. E em seguida tossia com uma dor intensa que só ele conseguia sentir. Emitia sons que eram impossíveis de se compreender. Era aterrorizante. E tudo ficava pior com o fato de Lucas simplesmente não poder levantar e enfrentá-lo. Como já percebera, estava sujeito a isso, incapaz de se defender. Os pensamentos de que nada daquilo era real voltaram à sua cabeça e novamente começou a acreditar. Era uma forma de autocontrole. Como isso poderia ser real? O que poderia ser real após ver um demônio sentado sobre seu peito? Não, nada daquilo era real. Tudo vinha das profundezas mais obscuras de sua própria mente. Tudo não passava de ilusão. Ele quis terminar, porém ficou completamente sem raciocínio quando viu a figura parada na sua porta o encarando. O horror atingiu seu coração com tamanha força que Lucas poderia literalmente morrer de tanto medo. O pavor que sentira daquelas falsas criaturas nem se comparava com o sentimento que agora lhe corria de dentro para fora. As órbitas estavam fixadas e completamente estateladas, viradas para a criatura que mal se movia. Apenas o encarava, respirando com dificuldade e emitindo um som impossível de se compreender. Uma lágrima escorreu do olho de Lucas, depois outra e outra. E então a visão estava ficando embaçada. Tudo estava turvo e seus olhos queriam se fechar. Não estava com sono, estava desmaiando no meio de uma paralisia. Mas seu maior medo naquele momento, apesar de ter um estranho parado na sua porta, era que poderia
poderia estar morrendo. E embora o horror que sentia, começou a temer o simples fato de fechar os olhos. Antes de ceder à escuridão de suas pálpebras, teve certeza de ver o homem andando em sua direção, e logo em seguida despencando, reto como uma árvore seca, no chão de seu quarto, logo ao lado da cama. E assim que fechou os olhos, sentiu algo respingando em seus pés descobertos que repousavam imóveis quase para fora da cama. Foi só então que, às 3:30, assim como havia previsto, dormiu tranquilamente bem naquela noite, e após todo esse pavor irreal, conseguira voltar ao seu tão sonhado sono fleumático. A caneca verde com detalhes brancos era preenchida lentamente com um café quente recém-passado. Em seguida, ao se sentar no sofá e beber um longo gole, Lucas, que já não se lembrava da última vez em que ficara em casa durante aquele horário na semana, alcançou o controle e ligou a TV. O jornal da manhã acabara de mostrar a previsão do tempo, e Lucas não se importou muito com o fato de que choveria o resto da semana, pois tinha recebido quase um mês de férias por conta da condição que havia passado e o trauma que viera com ela. Depois da apresentadora passar a palavra à repórter, Lucas se levantou para reabastecer a caneca, ainda ouvindo a notícia. Um acontecimento inacreditável, dizia a repórter. Aqui no bairro Bela Vista, Arthur, de 27 anos, foi vítima de um homicídio. Segundo testemunhas da vizinhança, ele teria levado um tiro por volta das 3:20 da manhã, nesta rua. Porém, após sua autópsia, foi confirmado que o projétil ficou alojado entre a costela e o pulmão, onde ele, nesse caso específico, poderia sobreviver caso tivesse sido socorrido a tempo. Após o tiro, ele teria entrado nesta casa por uma janela que estava quebrada, cujo morador relatou estar dormindo durante todo o ocorrido e declarando não ter visto nem ouvido nada. Desligou a TV e terminou de tomar seu café, mas logo notou que ainda não tinha se livrado completamente desse tormento, pois lá fora, juntamente com a repórter e o cinegrafista, estava uma multidão de pessoas. Algumas delas, seus vizinhos, que não conseguiam engolir o fato de que Lucas simplesmente estava dormindo, enquanto um homem bom, como aquele, perambulava sangrando pela sua casa, implorando ajuda e gritando de dor. O garoto teve sorte de encontrar uma casa que pudesse facilmente entrar, mas o azar de seu morador ser o único que não poderia ajudá-lo. Conto baseado na pintura O Pesadelo, de Johann Heinrich Füssli, datada de 1781. Que final surpreendente. Faz tempo que eu não li uma boa história dessas. E foi o que eu disse pra vocês, eu li apenas uma parte. Não esperava esse final. Achei magnífica essa história. Muito boa mesmo. Sério. Curti demais. E se você ficou até aqui, espero que tenha curtido e tido a mesma reação que eu. Olha, eu gostei bastante de gravar esse vídeo. Então, se vocês tiverem gostado também, deixem um like, se inscrevam no canal e deixem um comentário aqui pra mim, que eu vou entender que o tema foi bom, para mim trazer mais desses, tá bom? O site que eu li isso é no contosdeterror.site. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? E todo o crédito à página também. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.